Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Neste momento nós estamos transmitindo esse programa simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no site e no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado, e nós alcançamos diferentes regiões do país também pela Max Cloud TV. O programa estará disponível posteriormente também nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um encontro que vai reunir produtores de mel, apreciadores de mel. Ele acontece na cidade de Carazinho entre os dias 3 a 5 de novembro. É o encontro abelheiro, assim ele foi designado, e para falar sobre esse assunto está conosco o idealizador, organizador desse encontro, o empresário César de Souza, que também é apicultor. Obrigado pela presença, muito bem-vindo aqui à TV Passo Fundo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui no programa para falar sobre esse encontro, César. Olá, Álvaro, olá os amigos ligados conosco na TV Passo Fundo. Para nós é um momento muito especial estar aqui com vocês, né? Contar um pouco do projeto que estamos idealizando em Carazinho, na cidade vizinha de Passo Fundo, né? Nossa co-irmã aqui. Então, Encontro Abelheiro, que é um evento direcionado para criadores de abelha com e sem ferrão, né? Tem muitas pessoas que estão descobrindo o universo das abelhas sem ferrão, né? Um universo que vem crescendo cerca de 3.000% por ano a criação no país, né? Também temos a tradicional abelha com ferrão, que é essa que é mais conhecida. Então haverá estações tecnológicas, oficinas no qual as pessoas que forem ao evento de uma forma gratuita vão poder aprender a fazer sabonete, cosméticos, hidromel, que é uma bebida dos vikings, né? Então muita coisa bacana vai ter no nosso evento, né? Também vamos ter toda a cadeia produtiva reunida, então apicultores, os meliponicultores, né? Para falar um momento único para a região também, né? A região norte, que é uma região muito produtora de soja, e isso tem despertado um pouco a curiosidade, né, das pessoas. Por que o encontro, né, de criador de abelha na região norte do Rio Grande do Sul, né, principalmente em Carazinho? No final do ano passado, a Embrapa concluiu um trabalho técnico na qual ela fala que a abelha em consórcio com a soja dá 15% a mais de produtividade na soja. Então nós não estamos falando que vai dar mel de produtividade, vai dar produtividade na soja. Nesse momento que a gente precisa ter mais performance nas nossas lavouras, nada mais que a gente poder usar aquilo que nós temos. Então é uma forma de a gente nos conectarmos, né, com os produtores rurais, com os sojicultores. E então nós resolvemos trazer esse evento para a nossa região, né, baseado, digamos, inspirado nesse trabalho. E tem tido uma boa recepção por parte das entidades agrícolas, né? Então, tanto que nós vamos ter um espaço dedicado no evento, que se chama Estação S, que é uma ação conjunta do Senar, Sebrae, Farsul, Sindicato Rural de Carazinho, a Estara, a CETREM, que é a primeira universidade do Rio Grande do Sul que tem um laboratório com inimigos naturais, que são os insetos, que são aqueles insetos que combatem pragas, e também a Simbiose, que é uma desenvolvedora de produtos biológicos, então, que são nocivos para as abelhas. Então, a gente vai ter um espaço totalmente dedicado para falar com o produtor, né? Cuidado da aplicação, o horário, a altura da barra do pulverizador, leque do bico, como manusear os insumos, novas tecnologias. Então, um momento especial que a gente vai poder fazer uma conexão direta com os produtores, né? A gente entende que não tem como se produzir soja, milho e trigo sem o uso dos defensivos agrícolas, mas que se deve se ter cuidado em aplicação, em horário, e nada mais do que instruir. Um evento ele tem o papel de levar conhecimento e ao mesmo tempo levar instrução para os produtores. Muito bem.
Certamente o nosso espectador ficou um pouco curioso porque você falou duas terminologias, né? Apicultores e o outro é Meliponicultores. melipolinocultores. Isto. Apicultor é o criador de abelha com ferrão, que a gente chama a prática se chama apicultura. Já o criador de abelha sem ferrão, ele pratica a meliponicultura. Então, seu nome deriva de meliponicultor. Por que essa diferenciação? Primeiramente, essa abelha com ferrão ela não é nativa do Brasil. As primeiras colmeias vieram trazidas por um padre com o nome de Hélio Schenkel, que veio a Rio Grande, recebeu uma autorização do Império naquele momento para trazer as primeiras colmeias. Era uma espécie europeia, né? E ele começou a fazer um manejo em algumas dioceses, algumas áreas de território católico. Depois isso foi expandindo pela conexão com os imigrantes italianos, alemães. Mas na década de 50, o governo federal ele tinha uma missão de fazer expansão agrícola em todo o país, então ele precisaria ter uma política unificada naquele momento e toda a estratégia teria que ser única. Então, ele mandou os doutores naquele momento, a Embrapa naquele momento não existia, então mandou os doutores pelo mundo e aí eles descobriram uma espécie de abelha, que é a abelha africanizada, que se adaptava muito na região nordeste do Brasil, que precisava ser povoada, ter o advento agrícola naquele momento. Então, 10 anos depois, a Embrapa, né, já constituída, ela pegou e fez o cruzamento sintético em laboratório da abelha europeia com a africanizada. O que aconteceu naquele momento? O DNA e o instinto da africanizada se sobressaiu sobre a europeia. Com isso, nós conseguimos ter mais produtividade e ela se adaptou à questão subtropical do país. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um advento do instinto dela ser alterado. Então, hoje, digamos que o instinto da abelha europeia, quando atacada, é uma liberação de 20% do seu enxame, já uma abelha africanizada é 80%. Até a gente está vendo as imagens aí, nesse vídeo que nós conseguimos no YouTube, César, o pessoal ensinando como fazer ali a colheita do mel, e aí existe toda uma proteção, inclusive, né? A gente vê a pessoa que está fazendo aí a colheita desse mel, ela está toda paramentada ali, né, com equipamentos de segurança, justamente por essa questão. Claro, correto, porque hoje, por causa da abelha africanizada, a gente precisa usar macacão, luva, usar a fumaça, né? Fumaça, como talvez as pessoas acham que é para deixar a abelha desnorteada. Não, ela tem o papel, a fumaça, a abelha identifica como fogo na colmeia, então ela sai da sua colmeia. Então, no passado se ouvia-se falar que ia melar abelha só de calção e camiseta. Então a europeia podia, já a africanizada não pode. Então, por causa do seu instinto. Então ela é muito agressiva, mas em contrapartida ela é muito produtiva. E hoje, digamos que nos últimos 10 anos, a gente descobriu uma coisa que era nossa, um patrimônio nacional, que são as abelhas sem ferrão. Quando as caravelas chegaram nesse país, os índios já se alimentavam desses méis, dessas abelhas sem ferrão. Mas como elas não existia manejo zootécnico naquele momento para ela foi deixada de lado. E com digamos que com o advento do centro-oeste, do desmatamento, a abertura de áreas para plantio, essas abelhas começaram a ficar isoladas, né? E elas retomaram o seu destaque com a volta do novo Código Florestal, que são as áreas de APP. Então essas abelhas voltaram a ser vistas e aí se desenvolveu um manejo zootécnico. Ela pode ser criada na sua casa, no seu apartamento. Até nós vamos, eu vou pedir para o Igor colocar aí, por gentileza, deve ser o outro vídeo que nós separamos, que são das abelhas sem ferrão. Sem ferrão. Essas que estão aparecendo ainda são as abelhas. Essas são as abelhas ainda com ferrão. Mas nós temos um vídeo na sequência, um outro, esse aí, ó. A abelha jataí, que é bastante conhecida. Isso, aqui, né? Tu pode notar que a questão até da produção do mel dela é totalmente diferente. Ela faz por potes,
né? Então ela vai trabalhando ali, ó, fazendo os potezinhos e vai fechando. Olha o manejo, como é feita a colheita do mel, é totalmente diferente. Ele ainda não existe um manejo mecânico. Esse mel, ele precisa passar por um processo de cura e de maturação. Então tu pega hoje o mel de abelha sem ferrão, ele tem um valor agregado de mercado, né? Então porque ele tem toda uma percepção de valor, porque hoje o Rio Grande do Sul recebe um grande investimento, né, na área de turismo rural, onde está sendo criado um parque na região de Bento Gonçalves, um investimento de cerca de 7 milhões de reais, para você chegar pela parte da manhã, pagar um passaporte e ter essa experiência, fazer aquilo que está aparecendo no vídeo, mexer com as abelhas, consumir do mel das abelhas sem ferrão. Sem risco nenhum. Sem risco nenhum. Né? Você pode, hoje as abelhas sem ferrão estão sendo muito usadas como passivo ambiental por empresas. Também as escolas, hoje nós vemos um advento onde é que a sustentabilidade, o cuidado, mostrando o valor da floresta em pé e não deitada, né? Isso tem crescido muito e as abelhas têm sido protagonista. E tu pega hoje a abelha sem ferrão, ela tem cerca de 27 espécies no Rio Grande do Sul, tá? A nível de Brasil são 300, né? Então... E as características do mel, por exemplo, da abelha de ferrão e essa sem, muda bastante, César? Muda. Em primeiro lugar, muda o sabor e a viscosidade. Então, o mel de abelha apis, ele é o mel mais açucarado, mais doce, e ele cristaliza. Ao contrário do que as pessoas também acham, mel que cristaliza é mel batizado. Não, o mel que cristaliza é mel puro. É o mel verdadeiro. Mel verdadeiro. Tá? Mel que não cristaliza não é verdadeiro. Então, se você comprou mel lá, um pote de mel e tá 1 ano, ele não cristalizou, tem que cuidar, desconfia, vai olhar a procedência. Então, ele tem que cristalizar. Já o mel de abelha sem ferrão, ele não cristaliza. Ele cria uma crosta em cima dele. Então, ele precisa passar por um processo de maturação parecido do que a gente faz com o vinho. Então, a gente coloca o processo é muito simples. A gente coloca uma garrafa com água, com um caninho e coloca esse caninho dentro do mel. E ele faz o processo de fermentação. Então, ele cria uma crosta em cima. Esse mel, ele muitas vezes é acondicionado em geladeira, né, quando não passa por um processo de maturação. As propriedades medicinais dele são muito maiores do que o mel de abelha com ferrão. Você pode ouvir muitas pessoas relatar que comem o mel de abelha mirim ou jataí, faz bem pro sistema respiratório. Isso é verdade, isso é comprovado clinicamente, né? Tu pega hoje toda a cadeia produtiva das abelhas sem ferrão, ela tem investido em meliprodutos, que são produtos que são oriundos, né, da cera, do própolis, do mel das abelhas. Então tu tem hoje um sabonete que tu pode fazer um descongestionante que limpa, tu faz a inalação assim de uma forma simples, ele te abre as vias respiratórias. Tu consegue hoje ter a fabricação do hidromel, né? O hidromel que, como eu falei, é uma bebida dos vikings, né? Do tempo dos bávaros, né? Então, uma bebida que ela fica entre, o teor alcoólico dela fica entre a nossa tradicional cachaça e o vinho. Então, uma bebida que ela ainda precisa ser muito descoberta, porque ela pode atender paladares bem exigentes. E a extração a partir do mel mesmo? O hidromel é muito simples, é fermento biológico, aquele fermento de pão, água e uma quantidade de mel. O processo é só o controle e a fermentação. Você deve cuidar só controlar a fermentação dele, né? Cerca de 30 dias, 35 dias, fica perfeito, né? Tu também pode saborizar ele com jabuticaba, com o sabor do seu agrado. Fica o gosto de quem fica vai. O gosto, fica o sabor, então. Então, você hoje consegue fazer muita coisa, né, usando o mel das abelhas, tanto com ou sem ferrão, né, de uma forma criativa. Muito bem, nós estamos conversando com o César de Souza, ele é empresário, é também organizador, promotor desse encontro abelheiro que vai acontecer no mês de novembro em Carazinho. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos logo em seguida, falando mais sobre o encontro, as características, o que o pessoal vai encontrar por lá. Nós já voltamos.
Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Retornamos com a edição de hoje do Passo Fundo News. Nesse programa estamos falando sobre o encontro abelheiro que vai acontecer no começo de novembro na cidade de Carazinho, com a pretensão aí de reunir produtores de mel, criadores de abelha de toda a região, do estado do Rio Grande do Sul. Está participando conosco o César de Souza, ele é empresário e é o articulador, o promotor, o organizador deste evento. César, falando especificamente do evento, né, a gente falou algumas características das abelhas no bloco anterior, a questão da qualidade do mel, enfim. Você falou também sobre a produção de outros produtos, né, que derivam também aí seja do mel, seja da cera que as abelhas produzem. Mas especificamente sobre o encontro, como é que ele está projetado, como é que ele vai acontecer, como é que as pessoas podem fazer também para participar? O evento vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de novembro, em Carazinho, na Capezu. A Capezu é um espaço, né, arborizado com um ginásio, na entrada de Carazinho, ao lado da rodoviária. Então é fácil acesso pela rodovia 386. Né? O evento ele é dividido por estações tecnológicas, né? O nosso evento ele não tem palestras direcionadas, algo que era tradicional no setor. Então a gente entende que quando tu vai para um evento, tu vai com sede de conhecimento ou quer sanar uma dúvida. Então tu vai direcionado. Então quando a gente cria uma programação, a gente talvez quebra aquele ciclo. E hoje nesses momentos que a gente vive, que as pessoas são mais hiperativas, a gente precisa maximizar o tempo, a gente fazer uma pessoa ficar 1 hora sentada ouvindo uma palestra para chegar a palestra que ele quer saber da dúvida, e aí é um público de 1000 pessoas, ninguém levanta a mão. Então o evento é dividido por estações tecnológicas, vai ter 2 estações da Embrapa, 2 da Emater, uma da Universidade Federal de Santa Maria, uma estação da Universidade Gaúcha, a UERGS, né? A Ubra, vai ter uma estação, Unilassalle, Uninter, né? As universidades do setor. Vai ter a estação S que a gente comentou antes, que é uma estação voltada para cuidar do uso dos defensivos agrícolas e também estimular o uso de práticas mais sustentáveis, como insumos biológicos, como os insetos, né, os inimigos naturais. Também vamos ter o pavilhão interno, que ele é dividido por meliponicultores, né, com meliprodutos, e produtos apícolas. Então são produtos originários das abelhas e produtos para manejo das abelhas. Então lá tu vai ter toda a cadeia produtiva reunida, né? O evento ele abre às 9 horas da manhã de sexta-feira, no dia 3, e vai até o domingo. Os primeiros 2 dias são bem tecnológicos, e no domingo a gente vai ter um festival. Vamos fazer um grande baile lá, uma ação conjunta com o grupo da Melhor Idade, Idade Feliz, onde vamos ter
um momento ali onde é que a gente vai poder confraternizar e toda a comunidade da região é convidada a participar. Principalmente por quê? Por causa das oficinas gratuitas. Nesse momento que a gente vive, onde as pessoas querem buscar muita oportunidade, lá pode ser uma oportunidade para te conhecer algo novo, algo simples de ser feito. Então, vai ter as oficinas gratuitas para você aprender a fazer sabonete, cosmético, descongestionante e hidromel e fazer o manejo das abelhas, tanto elas com e sem ferrão. Então, no caso, se a gente pensa assim, na produção em escala comercial, geralmente quando a gente fala, mas se você tem uma casa, por exemplo, né, que você tem um quintal lá, daqui a pouco pode se utilizar de um espaço para essa abelha sem ferrão, você ter lá num cantinho e em determinado momento poder inclusive saborear esse mel produzido. Correto, tu pode hoje ter essa abelha na sua casa de uma forma de hobby. Pós-pandemia, e principalmente dentro da pandemia, se alertou a questão da segurança alimentar, né? E as abelhas sem ferrão, elas têm um papel fundamental como insetos polinizadores. Elas ajudam a polinizar os ambientes. Então, na tua casa tu tem flor, tu tem frutas. Ela faz um papel muito bom para polinizar os alimentos, né? Ao mesmo tempo, tu tem a opção de ter um hobby, porque é terapêutico lidar com abelha sem ferrão. E é muito simples. E ao mesmo tempo, tu pode mostrar isso para os seus filhos, para os seus netos, né, de uma forma didática. As abelhas sem ferrão, hoje elas têm crescido muito a criação pela sua praticidade, né? Então, como eu falei anteriormente, a gente pode ter ela na sacada de um prédio até o 6º andar com uma altura de 40 metros. Então, hoje, pode se utilizar, não? Pode sim. A abelha sem ferrão, em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo tem visto a abelha sem ferrão como um novo pet. Por quê? A abelha sem ferrão tu não precisa alimentar. Ela vai buscar seu alimento, né? Se você for para a praia, você pode deixar ela na sua casa. Só deixar ela ter um acesso para ela buscar seu próprio alimento. Quando você voltar da praia, você dá um tchau, dá um oizinho para ela. Então, é muito prático. Ela tem um papel de trabalhar o ecossistema, né? Então ela não afeta em nada o ambiente familiar, né? Sem contar que ela pode gerar renda pela produtividade do seu mel, pode gerar também um bem-estar humano pelos benefícios produzidos pelo seu mel, e ao mesmo tempo você pode transformar esse mel em produtos gerando renda para si próprio, né? Então lá no Encontro Abelheiro você vai poder saber todas as formas de manejo, como proceder, como é feito a extração do mel, como é feito o processo de transformação dele também. E ao mesmo tempo vai conhecer um pouco dos insumos, como alimentar as abelhas, né? O Rio Grande do Sul é um estado que eles têm tido uns invernos muito rigorosos, né? No inverno a abelha se isola, tanto ela com ou sem ferrão. Ela fica fechadinha. Então, o que é o mel, assim, para a gente definir corretamente, né? A abelha é que nem formiga, ela trabalha durante o verão para guardar alimento para o inverno. Nós, com manejo zootécnico, a gente vai lá e retira o mel, né, para uso ou para venda. Está retirando a comida dela. Está retirando a comida dela. Então, a gente precisa suplementar ela, então, no inverno, né? A gente precisa dar um alimento, complemente a sua dieta, para que quando nascer a primeira florada, ela já possa buscar o seu alimento, para que ela possa trabalhar, a rainha possa estar fazendo postura, né? E assim, o universo das abelhas como um todo, ele é rico, né? Em várias oportunidades de negócio, ou também como difusão técnica, né? Então ali no Encontro Abelheiro você vai poder conhecer um pouco das técnicas tradicionais usadas por entidades como Embrapa e Emater. Também você vai poder também estar descobrindo como é feito o processo e conhecer toda a cadeia produtiva. E hoje no Rio Grande do Sul existem cerca de 24.500 criadores de abelha sem ferrão. É bastante gente, né? E pasme, na cidade de São Paulo são 150 mil criadores só na cidade. Então assim, isso tem crescido muito. Aqui em Passo Fundo deve ter cerca de uns 500, 600 criadores.
né, até onde eu tenho acesso aos... E isso vai crescendo, uma tendência... Ele vai crescendo dia após dia. Hoje existem ações sociais que estão sendo usadas, as abelhas sem ferrão. Você consegue colocar as abelhas sem ferrão em praças, né? Aqui em Passo Fundo existem alguns projetos já em tramitação que logo vão ser executados, e na macro-região também tu pode conhecer esses projetos. Muito bem. César, temos 1 minuto e meio para encerrar o programa, bem rapidinho. Quem quer participar? Entrada gratuita, tem condição de fazer sua excursão, levar o pessoal? Você está guardando mais ou menos um público em que tamanho? O evento tem uma perspectiva de 5.000 pessoas, né? A entrada e inscrição é gratuita. A participação é gratuita, você pode fazer o check-in lá no site do Encontro Abelheiro, encontroabelheiro.com.br. Pode organizar a sua excursão, sua caravana, vai para Carazinho, vai participar numa experiência única no universo das abelhas. E a gente convida toda a região, Passo Fundo, nossa cidade co-irmã, vão lá, é pertinho, né? Vai participar, conhecer algo diferente, a nossa região precisa de muita coisa nova, e nós estamos começando com o braço das abelhas. Passo Fundo tem outras áreas, então se somando umas às outras. Muito bem. Sucesso na realização do evento. Então tá, obrigado, Álvaro. Muito bem, assim nós chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Até lá.